Fala guerreiro, fala guerreira. Hoje nós estamos a pouco mais de 60 dias para o concurso da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. E é nesse momento que você começa a se perguntar se vai conseguir chegar competitivo para essa prova. Você que estudou bem até aqui, você que não estudou muito até aqui, você começa a se perguntar se está fazendo da forma correta, se poderia aperfeiçoar alguma forma e o que poderia melhorar. Hoje eu vou trazer minha contribuição aqui. Eu já fui aprovado no concurso da PM Minas, da Polícia Penal de Minas e da Polícia Civil do Espírito Santo. Eu vou trazer uma contribuição daquilo que eu faria para esses próximos dias, certo? Trazendo aqui primeiramente as matérias, nós temos aí de português a tipologia textual, fonética, fonologia, formação de palavras, tudo aquilo que está lá no edital. Eu peguei o conteúdo programático e espalhei aqui. Depois temos aqui em raciocínio lógico também. Por que eu separei assim? Porque aqui, ó, por exemplo, eu posso estudar isso aqui em um dia de estudo. Outro dia eu pego a fonética e fonologia. Outro dia, formação de palavras, processo de comunicação. Aí, por exemplo, em raciocínio lógico, aí pego isso aqui em um dia. Aí vai lá em geografia. Tô sendo bem objetivo aqui, tá? Aí vai lá, relação geral, relação entre os movimentos da Terra e a organização do espaço geográfico. Eu estudaria dessa forma. Do jeito que está aqui no Excel, fica bem fácil de você ver aquilo que você já estudou e aquilo que você precisa estudar. Aí quando você finalizar o estudo, você dá um X aqui, ó, para sinalizar que já estudou. Você vai, obviamente, ter que resolver muitas questões daqui para frente, são 60 dias até a prova. Então aqui você vai colocando, por exemplo, resolvi 20 questões, acertei 15. Ó, tá um nível de 75%. Mas aí se eu venho aqui depois em fonética e respondo as mesmas 20 e acerto 8, você vai ter um parâmetro daquilo que você vai ter que melhorar nos próximos dias, né? Porque você, com o conteúdo que eu coloquei aqui, vou só apagar aqui, com esse conteúdo você consegue bater o edital com menos de 40 dias. E eu até coloquei também outra parte aqui, né? Voltando à planilha. O cronograma. Aqui eu coloquei com base na minha rotina. Então aqui tem, por exemplo, trabalho. Aí eu saio do trabalho, tenho estudo à noite. Aí, muito importante também é dormir muito bem. Porque se você não dormir, você não vai render. Não vai nessa ilusão de que, eu trabalho enquanto eles dormem. Não existe isso não, cara. Se você não dormir, você não vai trabalhar. Então você não vai render no estudo. E aí eu coloquei aqui com base na minha rotina, né, no meu dia a dia. E as matérias eu coloquei português e geografia juntos, porque eu acho português e geografia matérias medianas. Raciocínio lógico, eu acho uma matéria mais tranquila, eu tenho mais facilidade com isso. E história eu acho um pouco mais pesada. Então eu fiz esse equilíbrio entre as matérias mais pesadas e mais fáceis, para mim, no meu cenário. Mas novamente eu vou colocar essa planilha no Excel. E aí todos lá faz download e depois coloca com base no seu cronograma. E aqui eu coloquei o diário. O que eu vou colocar nesse diário? Eu vou colocar aqui, por exemplo, segunda-feira, estudei 2 horas de português. Coloquei português. Aí na terça estudei 3 horas de matemática, de raciocínio lógico. Vai colocando, porque no final da semana você vai ter aqui o parâmetro do que você estudou. E aqui você vai ter o parâmetro também de quantas horas você estudou por dia. Você às vezes pode pensar assim, isso não tem relevância, o que vai agregar eu anotar? Mas vai agregar no sentido que você vai observar suas falhas. Você vai observar no dia que você está falhando. Que geralmente tem um dia na semana que a gente acaba ficando mais cansado. Às vezes é na quarta, na quinta, que é o meio da semana, às vezes você já está um pouco cansado, ainda mais na reta final. E aqui é importante também, que nós temos aqui também, são 3 metas, né? Meta 1, 2 e 3. Então aqui, o cronograma, nós temos português, geografia e questões. Então nós temos que nessa reta final fazer muitas questões, porque é a forma mais fácil de você consolidar a matéria que você acabou de estudar com aquilo que você vai ter que executar na prova. Na prova você vai ter que acertar a questão, não é saber a matéria. Então você tem que saber um pouco da matéria e focar em como que eu vou resolver as questões. E aí por isso tem essa meta 3 aqui, que é para você resolver questões, anotar o período que você
você executou as questões, né? E aí você vem aqui na planilha e marca quantas questões você acertou por matéria. As matérias que eu julgo ser um pouco mais complicadas. Por que complicadas? Porque são as matérias de História e Geografia. São matérias muito amplas. A banca, ela colocou ali de uma forma que ela pode cobrar, cara, pode cobrar uma infinidade de coisas. Por exemplo, nós temos aqui, ó, vamos lá em História. Nós temos aqui, ó, História do Brasil Colonial. Olha quanta coisa aconteceu no Brasil Colônia. Aqui, a História do Brasil República, a Era Getúlio Vargas também nós temos. Então é muita coisa, cara. A História do Espírito Santo. São mais de 500 anos de história de Brasil. Então como que eu vou estudar algo? Ah, isso aqui vai cair. Qualquer professor que falar assim, estuda isso que isso vai cair. É mentira. Não tem como o cara saber. Então assim, são matérias um pouco mais complicadas. O que eu faria então nesse cenário? Eu focaria muito naquilo que é mais certo, que é português e raciocínio lógico. Não estou falando para você estudar só isso, não faça isso, pelo amor de Deus. Mas não foque tanto no seu tempo. Por exemplo, eu vou estudar 5 horas, vou estudar 4 horas de geografia e 1 hora de raciocínio lógico. Não faz isso, cara. Tenta equilibrar. Se você tem facilidade de raciocínio lógico, beleza. Mas se você não tem, não faz isso, porque raciocínio lógico vai ser aquilo que a banca sempre cobrou. Tem muitos exemplos de questões, por exemplo, você vai no site lá, que concursos, você vai ver uma infinidade de questões de raciocínio lógico. Português é a mesma coisa. Então a banca não vai variar muito. Agora, geografia e história, meu amigo, ela pode cobrar uma infinidade de assuntos. Então, assim, se você tem pouco tempo de estudo, foque no básico, que vai te salvar, que é português e raciocínio lógico. Beleza? Essa é a minha opinião, tá? E pensando nisso também, pessoal, eu vou ler um material aqui, vou mostrar para vocês, que é o intensivo de 60 dias para a Polícia Militar do Espírito Santo. Nesse material, nós vamos ter todo o edital, né, dia 1, e eu vou mostrar aqui para vocês aqui tudo que vai ser apresentado. Por exemplo, aqui vai revisar as matérias, é um material de revisão, tá? Se você não estudou nada, aí fica um pouco complicado. Dá ainda para você ver muita coisa aqui, mas fica complicado. Por exemplo, aqui português e geografia no primeiro dia. Ver os primeiros tópicos, que é compreensão e interpretação textual, coesão e coerência. E aqui em geografia, a relação entre movimentos da Terra e a organização do espaço geográfico. Aí a dinâmica da litosfera. Então nós vamos ter todo esse material aqui. Eu vou disponibilizar também lá no grupo, né, do WhatsApp. Tudo vai ser no grupo, tá? Fica mais fácil assim. E aí tem todo o conteúdo aqui que você pode precisar para poder matar uma questão de prova, tá? Aqui vai ficar bem resumido mesmo. Aqui, ó, 30 páginas. Não tá tão resumido assim, porque senão vocês às vezes não ia conseguir pegar bem o assunto. Mas tá tudo aqui, ó. Aí nós vamos avançando aqui, ó. Variação linguística. E aí nós vamos ter também a matéria de geografia. Aí tem tudo aqui, a relação, translação, né? Rotação e translação, que são os movimentos terrestres, que é 365 dias mais 6 horas. A parte do verão e inverno, os paralelos e meridianos, aquilo que a banca às vezes pode querer extrapolar um pouco, tá aqui. Então todo esse material vai estar disponível no WhatsApp, tá, para vocês analisarem. E aí, enfim, vou pular para o dia 2. Dia 2 já temos, com base naquele cronograma lá, raciocínio lógico e história. Então nós temos raciocínio lógico aqui, características de uma proposição, porque eu pego literalmente o que está no edital e faço o estudo em cima dele, tá? Então tem aqui a característica da proposição, o que é uma proposição, o que não é, proposição simples, proposição composta, ali os símbolos, né? Que é a negação, a conjunção, disjunção, bicondicional, tá? Aqui muitas questões também, porque raciocínio lógico precisa mais de questão do que muita teoria. Mostrando aqui para vocês também quando que vai ser verdade, quando que vai ser falso, né? Também, principalmente aqui na parte, eu acho que essa parte aqui é o que mais cai, da condicional, mas tudo isso vai ser abordado também. E aí depois, história, a história do Brasil, período colonial, período pré-colonial também, as capitanias hereditárias. Aqui eu fiz um breve resumo, contando bem detalhadamente, assim, mas de forma resumida também, só para abrir a mente para poder entender melhor, certo?
Mas é isso, eu não vou ficar mostrando o material todo aqui, porque vocês já vão ter acesso a ele. Então depois vocês baixem o material, dá uma lida nele, né? Lembrando que serão 60 dias, então esse aí foi exemplo só de 2 dias. Em 40 dias aproximadamente nós vamos fechar esse edital e depois nós vamos entrar só em questões, nós vamos fazer um estudo reverso através das questões, pegando todo o edital novamente e ainda terão outros bônus, né? E esse material, ele vai ficar disponível nesse valor aqui, tá? O valor dele é R$ 119,90, mas nesse período antes dos 60 dias pré-prova, ele estará por R$ 69,00, só utilizar esse cupom aí, PMES 60 dias, no link da compra. E o que vai ter nesse material? Vai ter todo o acompanhamento necessário. Eu garanto a vocês que vocês não vão encontrar isso em lugar nenhum. Eu fui concurseiro por alguns anos e eu sei como funciona. Às vezes o cara promete algumas coisas, mas não tem aquilo, entendeu? Mas eu vou dar um acompanhamento para vocês durante todo esse período, até o dia da prova e até mesmo o pós-prova, com as outras etapas, naquilo que for possível. Nós teremos também reuniões quinzenais, naqueles que às vezes têm dúvidas, né? Para poder tirar. Então nós vamos ter essas reuniões também, para poder fazer um alinhamento do cronograma, e vai ter um contato diretamente individualizado. Esse material, ele não vai ser disponível para todas as pessoas, porque como vai ser um acompanhamento muito individual, eu não vou conseguir atender a todos. Então, esse desconto ele vai ser por um certo tempo, para uma quantidade de pessoas, e depois o valor total dele também vai ser por uma certa quantidade de pessoas e vai encerrar o material, porque senão não dou conta de atender a todos com qualidade, certo? Mas é isso, se você achou interessante, se te atende, beleza, se não te atender também tá tranquilo, estuda aí, se dedica bastante. Se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo no Instagram, o link também vai estar aqui na descrição do vídeo, ou pelo WhatsApp também, lá no grupo. E é isso, pessoal. Bons estudos para todos, foco aí em pertencer, que vai dar tudo certo, beleza?